seminário de práticas devocionais. O que eu quero que você faça? Caderno, Bíblia, celular, algum bloco de notas. Você tem que anotar. Por que eu quero que você anote? Para que você vá para casa e sente e tenha um carinho em se envolver com isso. Gente, é uma cultura nossa. Nós acreditamos que o cristão, que ele aprende a estar a sós com Deus e viver uma fé coletiva, cara, você vai passar por luta, você vai passar por um momento difícil, mas eu te garanto que você vai ser como árvore junto a ribeiro de águas. Amém? Em qualquer tempo, né, o seu tempo ali pode estar difícil, mas se você está com o seu ribeiro lá certinho, o lugar, a sua raiz se estende até onde você tem que estar bebendo, você vai estar bem, você vai estar saudável, e no tempo certo os frutos vêm. Amém? Tá bom? Então vamos dar início. Hoje eu quero falar propriamente da devoção. Eu quero gerar uma mentalidade com você. 1 Timóteo 4. Então, Bíblia, caderno, caneta ou dedo afiado. 1 Timóteo 4. A Duda vai ali fazendo a conexão aí do Data Show e a gente vai aqui. 1 Timóteo 4, gente, é um texto maravilhoso. Eu quero expor esse texto como início da nossa escola, do nosso seminário aqui. Vamos lá? Ora, verso 1. O Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns se apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios. Isso é sério, né, gente? Os espíritos podem ser enganadores e as doutrinas podem ser dos demônios, mas olha na boca de quem que elas estão. Pela hipocrisia dos que falam mentira e que têm a mente cauterizada. Olha o que eles faziam. Que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com gratidão pelos que creem e conhecem a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom e, se recebido com gratidão, nada é recusável, porque é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Expondo essas coisas aos irmãos, você será um bom ministro de Cristo, Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que você tem seguido. Mas rejeite as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercite-se pessoalmente na piedade. Pois o exercício físico tem algum valor, mas a piedade tem valor para tudo, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de vir. Fiel é essa palavra e digna de inteira aceitação, pois é para esse fim que trabalhamos e nos esforçamos. Temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos, especialmente dos que creem. Ordene essas coisas e ensine-as. Amém? Esse é o nosso texto. Que o Senhor nos dê graça, Pai, para ouvir a tua voz. Amém. Gente, o tom é de ensino, mas eu quero que a gente se alimente aqui. Estamos juntos? O que está acontecendo aqui? Existe uma heresia. Eu não sei quantos aqui já ouviram o termo gnóstico. Alguém? É um termo da vida de alguém? Não? Fica de mão levantada, só para eu saber, porque quando eu viro assim, tem alguém baixando a mão. Então, poucos. Basicamente, o que está acontecendo aqui? Algumas heresias estavam presentes na igreja. Nesse contexto aqui, o evangelho já está plantado, já está acontecendo, já tem uma igreja edificada, já tem uma igreja fluindo, acontecendo, com liderança. E nesse inteirinho aqui, entram alguns indivíduos da igreja e começam a deturpar o evangelho de Jesus. Algumas heresias entram, e eu quero que você aprenda a ser alguém que tem uma mente sã quando o assunto é heresia. Sabe por quê? As heresias, elas entram de uma forma tão sutil que a gente não identifica. O que nós podemos chamar aqui é que essa escola ela é pré-gnóstica, mas ainda não é o gnosticismo que vai começar lá no segundo ou terceiro século, ali bem para lá.
da era cristã. A gente está falando aqui de um pré-gnosticismo. O que aconteceu? A Grécia, ela mandava em tudo. A palavra gnosis gnosis é conhecimento no grego. Então, o que acontecia? Basicamente, essa doutrina acreditava que, pelo conhecimento, você chega a ser salvo. Mas calma, você está pensando aí, salvo o quê? Na fé cristã? Não, ainda não. O gnosticismo nasce da ideia de que um Deus mau, de que um Deus perverso, criou o universo. E que tudo isso aqui era imperfeito, é imperfeito e tem as suas mazelas, os seus problemas. Então eles falavam o seguinte: o ser humano é mau, a criação é má, tudo isso, tudo que é matéria, tudo que é físico é ruim, é péssimo, é mau. Então, sendo mal, o que a gente tem que fazer? Primeiro, a gente tem que negar a matéria. O Deus que criou isso é um Deus mau, porque ele criou algo mau. E daí, meu irmão, a filosofia está se propagando pelo mundo, porque o mundo estava sendo helenizado. Para você que estudou lá no 2º grau, a cultura grega, esse espalhamento dela como império, é aquele momento na história chamado helênico. Os helenistas, eles estavam fazendo o quê? Culturando as pessoas, levando cultura. E essa cultura foi se espalhando. Essa ideia de que o corpo é mau. Por que você está se falando disso? Para você entender que eles começaram de um pensamento próprio. Só que daqui a pouco, lembra que eles acham que a salvação vem pelo conhecimento? Que coisa melhor do que um ser chamado Jesus para trazer um conhecimento que ele disse divino? Aí eles pensaram, bom, pensando bem, quem mais poderia me iluminar do que alguém que se diz o Filho de Deus? E, por sinal, que baita ensinamento que ele trouxe. Então esse pessoal se afeiçoou a Jesus. Entrou na igreja e começou a falar, rapaz, discurso bom isso aí. Eu gostei desse negócio. Só que tem um problema, pessoal. Jesus é esse ser mesmo que ilumina e por meio da iluminação nós vamos sendo salvos. Porém, eu quero deixar uma coisa clara para vocês. Jesus não vem em carne. Não, Jesus não vem em carne. Ele não pode ter vindo em carne. Porque se ele viesse em carne, a gente sabe que a carne é má. Aí o pessoal, é. Daí você tem uma série de citações. João vai falar que o espírito do anticristo nega que Jesus veio em carne. Será que é coincidência João falar isso na primeira carta e depois no capítulo 1 do seu evangelho, eles virar e falar assim, e o verbo se fez? Ele fala, o verbo se fez carne. Ele fala, Deus se fez físico, matéria. João falou, foi carne mesmo, porque eu toquei, eu vi, eu ouvi, eu toquei nele, ele era físico. Será que é à toa que tanto se tem essa ênfase de Jesus físico entre nós? Pastor, isso tem a ver com o devocional? Tudo, porque o texto que a gente não está aqui para falar um tema, a gente está aqui para falar um texto. E o texto que você abriu ali tem uma doutrina chamada gnosticismo, um pré-gnosticismo, que faz o quê? Que nega a matéria. E isso tudo tem a ver com devoção. Então preste atenção aqui agora. Aí eles começaram a desmontar. Pastor, mas qual é o problema disso ainda? Você entendeu que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo é alguém que tem que ter corpo para ser sacrificado no seu lugar? Você entendeu onde isso vai te levar? É assim, começa parecendo o seguinte, não, Jesus tem que ser mais elevado. Parece um zelo por Jesus. Parece alguma coisa que diz assim, cara, mas isso parece até mais santo. Falar que Jesus não era físico. Falar que ele não ressurgiu dentre os mortos. Falar que Jesus, tudo isso, era uma mensagem alegórica. Não é à toa que hoje, gente, a gente está voltando a isso em vários sentidos. Mas vamos focar aqui no assunto devoção. O que aconteceu aqui? E é interessante a gente notar que ele fala que nos últimos tempos, para ele havia uma expectativa de que aquele eram os últimos dias. Mas se tem alguém que está mais nos últimos dias do que Paulo, sou eu e você. Né? Paulo falou isso há mais de 2000 anos atrás. Então, o que a gente precisa entender aqui? Presta atenção. Eu quero falar em número 1 sobre essa disciplina proibitiva, que parece ser uma coisa arraigada de sabedoria, parece ser algo muito mais profundo com Deus. O que viria a ser isso? Uma ideia de devoção e entrega que Deus não nos pediu. Uma ideia e devoção
uma forma de ver Deus que nem Deus se definiu assim. Pastor, e o que isso tem a ver com devoção? Tudo. Porque se a gente vai identificar coisas aqui hoje, e através desse texto a gente pode fazer, é que, gente, em lugar nenhum Deus pede, não case. Isso é um voto individual. Existiam indivíduos que, para o tipo de missões, eles faziam celibato. Não como hoje é na igreja católica, onde o padre é imposto a ele, se ele quer o sacerdócio, ele tem que ser celibatário. Ou seja, ele não pode casar. Mas isso não pode ser uma imposição para ninguém. Jesus falou que a esses que tomarem o celibato é algo que para quem tem essa capacidade, foi dada a ele isso, foi dada a ele essa capacidade de receber sobre si o celibato, por uma questão de missão. Estamos juntos, gente? Então, o que está acontecendo aqui? Deus não nos pede para que a gente se abstenha de certos alimentos. Pastor, mas e as leis alimentícias de Israel? É uma questão propriamente específica da época. Sabe por quê, gente? Certos tipos de alimentos, certos tipos de carne, por exemplo, que foi pedido basicamente a carne. Você concorda comigo que um porco, ele não deveria ser consumido se ele fica lá num chiqueiro, num lugar que você não tem como saber se aquela carne está ou não está alimentada de forma correta, enfim, não vamos entrar nessa questão porque não é esse o mérito aqui. Porém, existe todo um cuidado de Deus com o seu povo para o tempo, para aquela época. Os judeus até hoje seguem não comendo. Eles fazem mal ou bem? Depende. Para eles está bom. E para mim, eu não tenho nenhum problema que eles não comam o porco. Você tem? Você está preocupado que ele não coma presunto? Tá, gente? Entendeu a questão aqui? Qual é o grande problema? Que aqui nós não estamos falando de judeus. Nós estamos falando de cristãos que beberam de uma fonte, de uma doutrina, ainda ali um embrião, ainda algo pequeno, que vai crescer. E o que está acontecendo ali naquela doutrina? Presta atenção. Estão ensinando o povo a abrir mão daquilo que Deus não os pediu. Estão ensinando o povo a se consagrar a Deus por méritos que Deus não pediu. É diferente hoje? Se tem níveis, gente, de consagrações, se tem níveis de entrega hoje que Deus nunca nos pediu e que não há amparo nenhum na sua revelação. Muito pelo contrário. Olha o que está acontecendo. Como eles viam a matéria como algo ruim, sabe o que eles faziam? Eu ouvi uma descrição do comportamento dos gnósticos, eu fiquei assustado. Porque para mim eles só se abstinham. Não, outros se entregavam de forma devassa. Uns falavam, vamos fazer o seguinte, já que a matéria é ruim, eu me lanço sobre ela. Eu vou comer e vou lamber as mãos. Vinha o outro e falava assim, não, eu vou abrir mão, porque eu não posso casar, eu não posso alimentar o corpo. Ele é mau. Esse corpo aqui, ele não presta. Essa matéria aqui, eu estou preso a ela. Essa matéria é horrível. Quem me colocou nela foi um Deus ruim. Então vamos fazer o seguinte, eu vou me penalizar. Eu não vou ter prazer nenhum, eu não vou comer de forma prazerosa e nem vou alimentar os prazeres físicos por meio do casamento. Está aí comigo? Eles começaram a ensinar isso. Vem o apóstolo Paulo e combate essa ideia, gente. Ele está aqui combatendo isso, dizendo para Timóteo que se Timóteo pensasse de forma oposta, ele estaria com isso sendo um bom ministro de Cristo. Será que Paulo especificou somente aqui essa doutrina? Não. Colossenses 2, 22 a 23. Eu quero que você olhe comigo e você veja novamente essa mesma doutrina, lembre-se, por favor, como um embrião, como ainda um bebezinho sendo gerado. Eles não tinham esse nome, eles não tinham essa organização, estava indo, o negócio estava acontecendo. E eles foram propagando isso por meio da filosofia. Olha o que está acontecendo. Todas essas coisas se destroem com o uso. São preceitos e doutrinas dos homens. De fato, essas coisas têm, olha agora, aparência de sabedoria, ao promoverem um culto que as pessoas inventam,
falsa humildade, tratamento austero, tratamento brusco, né? Tratamento mau do corpo. Mas elas não têm valor algum na luta contra as inclinações da carne. Sabe por quê, meu irmão? Presta atenção aqui. Bermuda ou calça não tira de ninguém imoralidade. Mas a gente tem que cobrir o corpo, porque o corpo é... templo do Espírito Santo. É isso que eles vão falar. Tem uma ideia de que a canela, coberta um pouquinho mais, santifica. Tem uma ideia que a falta de cuidado com o corpo, principalmente das mulheres, eu fico irritadíssimo com isso, principalmente feminino, que a mulher não pode tratar o corpo, que o evangelho seria um descuido com o corpo. Engordar não tem problema, maltratar o corpo comendo de forma errada não tem problema, não tem problema. Você só não pode mostrar canela. E para você ter noção, vamos pensar um pouco inteligente, tá? Doutrina, eu não estou falando de doutrina de igreja, pouco me importa de quem vista saia ou vestido, ou quem bota bermuda, ou quem só anda de calça. Não, esse não é a questão. A questão é o seguinte, as mulheres usam saia até aqui e mostram essa parte. Os homens não podem mostrar essa parte, então eles põem... O que é isso, gente? O conceito de que a santidade está nesse tipo de coisa, nessa omissão. Eu omito parte do meu corpo, com isso eu me santifico. Devoção que Deus nunca nos pediu. Entrega de coisas que Deus nunca nos pediu. Não tem pedido de Deus a isso. Deus nos pediu para que fôssemos revestidos da nossa essência, de pureza, para que fôssemos revestidos na nossa essência, de simplicidade ao se vestir, que fôssemos revestidos na nossa essência, de modéstia. Isso sim. Mas você vai ver, gente, com as roupas adequadas cristãs, que é o terno, e pouco, mas muito pouco modesto. Como eu vi uns varãozinhos vindo de um congresso que eu vim, todo mundo, eu normal, eu passaria ali como o não pastor. Porque os varãozinhos estavam com os ternos na slim, mostrando tudo que são, mas é terno. Nós somos muito, desculpa, eu ia usar um termo, mas vamos voltar. Vou voltar para o pastor aqui. Gente, a gente é muito estranho. Nós somos esquisitos. Nós temos o poder de termos tipos de devoção que Deus nunca nos pediu. Você está aí, irmão? Ninguém é mais santificado porque vai a um morro e leva um cajado. O que a gente precisa ter em mente? Presta atenção aqui. Existe um comportamento que precisa ser identificado quanto antes. Se a gente não está fazendo da nossa entrega a Deus algo que Deus nunca nos pediu e que aquilo não tem poder de consagração. É isso que Paulo está falando. O que vocês fazem parece que até aparenta culto, mas isso não entrega nada, porque isso não faz você governar sobre as inclinações da sua carne. Você entende isso? O problema todo é que Deus ele queria algo que fosse uma devoção, que essa devoção tivesse em si uma entrega, algo que nos deixasse nele. E ele está falando: o que vocês fazem, cara, se põe mais em vocês mesmos. O que vocês fazem, vocês tomam para si fardos que eu nunca pedi e que fazem vocês se levantarem e se sentirem melhores do que eu, se sentirem distantes de mim, até se sentirem necessitados de pagar um preço, sabe? Essas linguagens não vêm do budismo. E não é uma entrega, não há uma intenção em chegar mais perto. Há uma intenção em fazer algo, me proibir de algo, para que Deus então seja glorificado. Qual seria então a mentalidade desse texto para a gente entender? Não é uma disciplina por meio de proibição, não é uma disciplina se privando de prazeres que Deus nos deu para dizer: eu não posso alimentar a mim, eu não posso me conceder nenhum tipo, eu não posso rir. Se eu sou espiritual, a gente sabe muito bem, gente, quem frequentou igreja pentecostal, com todo respeito aqui, porque eu também frequentava. Então vamos lá. Eu fui apresentado numa Assembleia de Deus, só para você saber, eu sou pentecostal desde
Não sei se foi no 8º dia, não foi não. Mas desde um mês de vida eu sou pentecostal. Aí, só para você entender, sempre tinha um irmão lá sério, carrancudo, mal da vida. Sempre tem um que tu fala assim, pô, aquele não mexe com ele, não, ele é profeta de oração. O cara é amargurado, os filhos, meu irmão, tem pavor do cara, a mulher do cara tem pavor do cara, o diabo tem pavor do cara. E tu fica pensando assim, pô, aquilo quer ser espiritual. O cara nem ri. Eu lembro do dia que a gente glorificava um irmão da Batista, que ele era assim, ele foi assembleano e foi para a nossa igreja, que era Batista. Aí, você já viu que eu já fui de tudo, né? Eu já fui da Maranata da Casinha, eu já fui da Batista, depois eu fui comunidade, aí desviei de vez, né? Aí, eu já fui por aí, já fui. Quase fui da igreja do Bispo Anderson, faltou isso aqui, ó. Faltou isso aqui. Porque depois eu encontrei a Secrefa, aí foi amor, eu me apeguei lá e fiquei. Mas por muito pouco eu não fiquei lá. Então, sabe o que acontece? Lá na Batista tinha um irmão que a gente apontava ele como espiritual. Adivinha como é que era a cara do homem? Cara, parecia que ele vivia com limão na boca. Ele não falava com ninguém, gente. Ele era arrogante. Você fala com ele, boa noite. Aí todo mundo fala, não, ele é assim porque ele é um profeta, vive no monte, vive acampado. Então, meu irmão, pouco me lixo para aquilo que ele fazia, eu deixava de fazer. Para mim, essa espiritualidade dele só fica nele. Porque ela não manifesta frutos para mim, ela não alimenta ninguém que está em volta. Como é que nós explicamos uma espiritualidade contida no indivíduo, que fica para ele, que é nele? Então, vamos lá, ele se proíbe de coisas achando que com isso ele está se devotando a Deus. A minha pergunta é, por que é que ele não glorifica a Deus com o viver dele? Porque, vamos lá, é isso que eu quero destruir hoje. Essa devoção momentânea, com hora e dia marcada. A gente precisa entender um estilo de vida devoto. Que aí, quando a gente começar a falar de prática, você não vai começar a falar. Igual uma vez eu recebi algumas perguntas. Pastor, você começa por qual prática? Eu falei, como? Não, você começa orando, você começa... Eu começo como meu coração está pedindo. Se eu estou querendo um dia me arrasar diante de Deus, eu vou exaltar em louvor até dizer chega. Agora vai ter dia que não, eu falo assim, cara, hoje eu estou precisando de direção, eu sento e oro e leio a Bíblia. E fico lendo, até que aquilo exploda algum louvor dentro de mim, alguma oração. Agora, por onde que começa? Gente, antes que a gente faça essas perguntas, a gente tem que aprender a mentalidade por trás da coisa. Então, preste atenção aqui. A gente vai ver algo aqui no texto para a gente fechar essa questão. Vamos de novo a 1 Timóteo, a Duda vai colocar para nós, 4:3. 3 e 4. Então, para você entender uma coisa, essa é a mentalidade. Se Paulo diz, parem de se proibir, julgando que vocês estão por causa de mandamento de homens e de demônios, ele fala, pare de se proibir. Se vocês acham que estão com isso, se devotando mais a Deus, olha a questão aqui. Eles criam um Deus mau, um Deus menor, criou um mundo mau. Olha como é que Paulo explica isso. Que proíbem o casamento, exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com gratidão pelos que creem e conhecem a verdade. Pois tudo que Deus criou é... Gente, quem disse isso aqui? Deus. Foi ele que virou e falou assim, e viu Deus que era? Quando ele fez o ser humano, ele falou o quê? Muito bom. Vai falar que é por causa depois que criou a mulher, mas quando ele viu o macho e fêmea que ele tinha criado, foi muito bom. Aí, ó, se recebido com gratidão, nada é recusável. Porque é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Deixa eu explicar uma coisa aqui, só para a gente mergulhar nisso. Ali, não está falando palavra de Deus, palavra escrita, está falando que Deus falou que é bom. É a palavra dita, Deus declarou a bondade da sua criação. Meu irmão, o que deturpou em você, o que te desalinhou foi o pecado. E nós vamos entender como que nós, na prática, resolvemos isso, nos alinhando novamente à santidade de Deus. Mas para tudo, peraí. Não, Deus não vê a sua obra como má, e que por isso ela tem que ser, não, o trato de Deus em santificar a nossa vida, na nossa devoção a Ele, Ele vê o contrário. É quando nós começamos novamente a voltar ao que foi criado e falar, uau, como isso é bom. Por isso, que quando questionado sobre casamento, em Mateus 19, Jesus não falou, Moisés, ele falou, no princípio criou Deus homem e mulher, e ele disse, o que Deus criou, o homem não separe. O que Deus já juntou, o homem não separe. Essa é a minha regra. Aí você fala assim, mas por que Moisés então permitiu? Ele falou, por causa da dureza do coração de vocês. Ele está falando, você não está entendendo não?
Vocês se distanciaram do criado. Vocês estão distantes daquilo que foi criado. O casamento foi para longe daquilo que foi criado. Então, por que divórcio foi permitido? Porque o coração é duro. Agora eu te faço uma pergunta. Você é um desejoso pela misericórdia divina, alguém que quer ser tratado por Deus, e você declara que o divórcio é algo que você tomaria para si, então o teu coração é duro? Essa é a pergunta. O teu coração é duro? Porque Jesus falou que a carta de divórcio era um recurso de Moisés para uma sociedade que precisava ser gerida, ser gerenciada, administrada, governada. E o governo ali era o seguinte: não tem como mudar o coração do homem, então vamos dar uma lei para o homem. Uma lei que pelo menos melhore a situação. Não era opção. A opção é no princípio que Deus, o homem e a mulher. Ele disse: não se separa. Você está aí, irmão? Silêncio. Todo mundo que eu sei aqui está casado, gente, pelo amor de Deus. Né, Rafael? Pensei que quando eu falo assim, não se separe, você fala, amém. Tem alguém que fala assim, poxa, brincadeira, hein? Volta para a devoção aí, pastor. Então, estamos nela. Sabe o que acontece? Presta atenção aqui. Ele está falando que a oração de gratidão, a forma como eu louvo a Deus por algo que eu recebo de Deus, declara que aquilo é algo que está sendo gratificado a Deus. Eu estou agradecendo a Deus porque partiu dele, porque eu sei que tudo que Deus criou é bom. Então, olha agora a questão. Ele está falando que enquanto a gente vive, a nossa devoção acontece. Por quê? Na vivência da vida, eu estou agradecendo a Deus que criou todas as coisas. Então, eu estou declarando que eu confio no que Deus criou, sendo bom, e eu estou agradecendo a Deus. Olha como é que a glorificação pela criação de Deus, que é boa, acontece na vivência do dia a dia. Ele falou, vai comer? Por que você vai se proibir se Deus criou isso para você? Então, come e olha para ele e fala assim, muito obrigado. Ele falou, isso faz com que isso entre numa devoção de santidade. Você acha mesmo que a tua maçã agradecida fica santa, gente? Ah, se eu pegar... Eu já comi 7 maçãs num dia. Sabe o que aconteceu? Parei no hospital da posse para tomar um coquetel, porque entupiu tudo. Então, por favor, fique em uma maçã e está muito bom. Tamo junto? Gente, isso é dica nutricional. 7 maçãs em top. Em top, em top. Não para de descer tudo. Umas vezes vai... Oi? O limite é 7. Vai no 6,5. 5 e um quarto. Brincadeiras à parte. Brincadeiras à parte, presta atenção aqui. Você acha mesmo que quando você fala assim, glórias a Deus pela maçã, aí a maçã recebe um psiu? Não, ele está falando, aquele momento é separado para Deus, porque todo mundo come, mas quando você come sabendo a fonte de quem criou. Então você come realizando o desejo de quem criou. Quem criou o alimento foi para o estômago. Você entendeu que até comer é um motivo de glória para Deus? Você está aí? Então ele está trabalhando, olha o inverso. Ele está falando, eles dizem que o corpo é mau. Nós dizemos que aquilo que entra no nosso corpo é santo. É separado. Porque passa por um processo de santidade por causa daquilo que nós entendemos. Antes ele falou, conhecem a verdade. Então quem conhece a verdade vivencia o que Deus criou de forma leve e para a glória de Deus. O que está acontecendo com o cristão hoje? Gente, nós não sabemos viver para a glória de Deus. Nós não sabemos existir para a glória de Deus. Nós não sabemos saciar o Deus que nos criou, sabe? Se Ele nos perdeu na queda, Ele nos resgatou em Jesus. Então, pera lá. Será que Deus ele queria só isso? Só jardim? Ou Ele queria que enquanto Ele não soasse a voz no jardim, tivesse um homem trabalhando no jardim? Então, para você que disse, quando eu descobri quem criou o trabalho, lamento. Mas ele é grandão e não dá para encará-lo. Se eu fosse você, eu começava a pensar o que você está pensando errado de trabalho. Que a Bíblia diz que aproveitar o fruto do trabalho é uma bênção de Deus. Eu não sei você, eu sempre oro por isso. Por Deus, quando eu oro por alguns indivíduos também, né? Assim, Senhor, ele não aproveita o fruto do trabalho. Que é isso? A palavra diz que é uma bênção do Senhor. O trabalho tem que ter resultado, gente. Tá? Não se contenta com isso, não. Se está entrando por um lado, está saindo pelo outro, peraí, liga o pisca-alerta. Tem algo errado na sua relação com Deus aí.
Que isso, pastor? Teologia da prosperidade? Não, irmão. Mentalidade bíblica. Se a bênção do Senhor vem de provar o fruto do trabalho, o que seria isso, então? Fruto do trabalho, as dores nas costas. Ai, pô, trabalhei aí, Deus, glória a Deus, hein? Tá doendo tudo, hein? Na lombar, ó. Travou. Eita, para a glória de Deus, olha que travada bonita. Amanhã eu mexo de novo, vou tomar um Dorflex. Não é isso? É o fruto do trabalho, Andressa. Dores nas costas. Entendeu agora? Acionou alguma coisa aí dentro? Então, o que acontece? Dentro disso, Paulo vira e fala assim, com isso, tendo dito isso, depois de pôr isso, depois de gerar esse contraste entre uma mentalidade proibitiva por uma mentalidade de experimentar de forma legítima pela palavra, que Deus já afirmou o que é bom, e pela oração, ou seja, pelo louvor que eu concedo a Ele enquanto eu experimento as coisas, eu vou não só me devotar, eu vou viver devotado. É isso que Paulo está falando. Com isso, ele diz, para de se ocupar. O texto segue dizendo para a gente parar de se ocupar com qualquer coisa e começar a se alimentar das palavras da verdade e da boa doutrina que a gente tem seguido. Olha aqui para mim. O verso 6 e o verso 7. Aí ele vai entrar nessa questão. Não ouça fábulas profanas, não viva de contos de fada, não viva de coisas. Tinha, gente, tipo de contos que... Vocês me permitem falar um negócio aqui que é um choque cultural, por favor? Velhas caducas são velhas caducas mesmo. Ele tá usando um termo da época. Por quê? As mulheres elas não estudavam, correto? Vocês entendem isso? Por favor, não vai ficar irritado com Paulo, não. Se irrite com a época. O que está acontecendo aqui? As mulheres não estudavam. Então, elas ouviam e aprendiam ouvindo. Então, às vezes, tinham coisas que não eram muito bem elaboradas. O conhecimento estava mais no homem. Vocês entendem isso, gente? É a época, por favor. Tem nada a ver, é a época. Todas as culturas eram assim. Na maioria, as mulheres não se alfabetizavam. Não que toda mulher era burra, né, ou não tinha conhecimento. Não é isso. Mas na sua maioria, a massa da sociedade, as mulheres ficavam ali, gente. Presas nesse ciclo vicioso. Então, existia uma expressão de você falar assim, cara, tá parecendo uma velha caduca. Você conta histórias que não tem sentido. Você fala de coisa que não tem inteligência. É isso que Paulo está falando. Ele fala assim, cara, vocês estão vivendo. Para de ouvir quem é maluco. Para de ouvir história louca. Para de ouvir evangelho fajuto. Para de ouvir besteira. Aí ele diz assim, você tem que se alimentar. Quando ele fala agora da palavra de Deus, ele vai chamar ela. Você está acompanhando aí? Põe aí, Duda, o 6. 4, 6, só para a gente ir acompanhando aqui, ó. Olha o finalzinho. Ele diz, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que você tem seguido. Então preste atenção, ele vai falar assim, uma relação com Deus não se constrói, uma devoção com Deus não se constrói, meu irmão, a partir do que eu sinto por Deus. É a partir do que eu entendo de Deus. Por quê? Porque a nossa fé, ela não anula as nossas emoções, nem muito menos, preste atenção aqui, nem muito menos banaliza o que a gente sente, não. Você pode chorar diante de Deus, você pode sentir Deus também, amém? O nosso ser exulta por Deus. Isso é a palavra, é o Salmo, não tem como dizer que é mentira, que não vai acontecer uma experiência emocional entre você e Deus na sua relação. Porém, ela é alimentada debaixo de doutrina, de palavras. Ou seja, tem que ser ensino da fé, uma fé genuína, uma fé certeira, não uma fé variante, uma fé que, igual Paulo falou, que segue ventos. Ó, a doutrina está indo para lá, está todo mundo agora dizendo. Gente, é um chororô desgraçado, algumas mensagens que tu fica pensando assim, meu Deus do céu, essa pessoa está indo levada, está sendo manipulada, não tem verdade no que ela está recebendo. Ela está sendo massa de manobra para alguém que quer satisfazer, gente. Deixa eu falar uma coisa aqui. Tem gente que usa o púlpito para satisfação. Você não entendeu isso, não? O cara tem que... Por que você não deu glória a Deus? Porque, às vezes eu falo amém, você fala com o ovo na boca, né? Amém. É uma coisa assim meio xoxa. Aí tu fica assim, gente, não está gostando, não está gostando. Então incomoda. Mas eu estou dizendo daquele cara que fica o tempo todo, ele não tem o que falar, parece que está ali, obrigado, ele está ali. Pega no teu irmão, catuca, fala, tua vitória está perto, tua vitória está perto, tua vitória... Gente, como é que Deus ele tem uma agenda de vitória para todo mundo num ambiente só? Eu fico me perguntando, não. Tem gente que faz sacudida, gente, que chega na segunda-feira e fala, cara, se eu pudesse eu matava aquele homem.
Agora estou com dois problemas. Não passei pela vitória, muito pelo contrário, derrotado fui, e ainda estou com vontade de matar o crente. Porque o homem mentiu para mim, porque não é verdade, eu estou sendo esbofeteado na cara, e está falando, tua vitória nunca esteve tão perto. Aquilo ali é ele, para ele, não tem nada aqui, ó, tem muito aqui, ó. Ele sabe que ele tem que mexer com você. Agora eu vou te falar uma coisa. Eu te garanto que se você segue aquilo que prego, você tem resultado. Mas tem que entender, tem que seguir a doutrina. Aí sabe o que ele fala? Ele começa a falar o seguinte: alimento e exercício. Presta atenção aqui, alimento e exercício. Ele tira a ideia de que nós precisamos saber de Deus. Porque senão ele está alimentando de novo o gnosticismo. Por quê? Eu sei o que é orar em línguas, o pastor ensina lá na igreja. Eu sei o que é meditar na palavra, o pastor ensina lá na igreja. Eu sei o que é a graça de Deus, o pastor ensina lá na igreja. Se dá uma forte ênfase à iluminação como se fôssemos jogados. É isso que eles falaram. Se o mundo é mau e a matéria é má, nega a matéria e começa a buscar um conhecimento que ilumina o ser humano. Eles acreditavam, presta atenção aqui, que se o ser humano... Ei, olha para mim, gente, olha para mim aqui. Que se o ser humano recebe uma luz a mais na mente, ele começa a abandonar essas questões pequenas. Tá bom, sei. Ele começa a abandonar esses prazeres, ele vai se libertando dessa pequenez, dessa redução que esse Deus mal fez com o ser humano. Então ele falou, a libertação é conhecimento. Aí vem Jesus e fala assim, conhecereis a verdade vos libertará. Especificamente, depois ele fala, eu sou ela. Porque senão fica um conhecimento por conhecimento. E tem pessoas que vivem disso, encheram a cabeça e não encheram o coração. A verdade, meu irmão, é que aquilo que você sabe precisa te convencer. Saber não é estar convencido. Por exemplo, você fala assim, caramba, essa inflação tá horrível. Pergunta o Cadu, pergunta o Rafael. Eu já fiz essa pergunta por dois. O que é inflação? O Cadu falou. O que eu falei? Eu e a Roberta, a pastora também, a Roberta falou assim, ele já tentou me explicar. O que a gente fala depois? Gente, inflação é uma coisa que... Não, é porque aí o juros sobe, o poder do dinheiro desce. Mas quem mandou o poder do dinheiro descer? Não, aí a gente fica com menos dinheiro para comprar, porque tem menos coisa sendo fabricada. Fala, gente, não, para tudo. Quem é o cara que mexe essa máquina? Eu quero saber. Tipo, isso aí eu já entendi, mas quem é a pessoa que determina? Inflação subiu. Tem uma variável. Aí eu já botei especialistas para falar, gente, sério, uma sensação de que nem o cara entendeu. Ele explica isso aí. Aí tu fica assim, caraca. Então a inflação é uma boa coisa para você entender. Você fala, pô, o dinheiro aí não está mais valendo nada. Aí a pessoa fala, os entendidos, é a inflação. Mas como é que o meu R$1 que está escrito não tem mais, né? Viu? Já perdeu, já sumiu as notas. Os R$2 antigamente comprava coxinha. Agora eu compro ketchup. Aí tu fica assim, caraca, eu entendi, mas não entendi. E o André também já tentou falar de infração comigo, eu não entendi não, irmão. Eu falo, infração é isso aí. Rafael, une agora, hein, Cadu? Vai unir você, Rafael e o André vão tentar fazer um seminário comigo de inflação. Gente, é sério, eu ouvi um japonês, o cara é muito bom falar de assunto financeiro. Ele falou de inflação, não consegui entender. A pastora falou, eu entendi. Aí eu falei, então me explica. Ela me explicou, eu falei, não entendi. Eu não aceito, porque não pode. Quem é o cara do computador que fala? Subiu e a moeda desvalorizou. Como pode? R$5 vai estar sempre escrito 5. Você entendeu? Mas não significa que 5 diminui o poder da compra. Eu entendo isso, gente. Mas tu fala assim, mas por que não deixa os R$5 comprando R$5? Porque não é assim, é uma cadeia. A gente entende, mas não entende. A gente entende, mas não entende. É isso, não entrou no meu coração. Eu penso, por que não vira e fala assim, não, eu economicamente sou igual ao nosso presidente. Ele falou assim na época, imprime dinheiro e dá para o povo. Eu também penso assim, está lá no meu poder, eu tenho impressora, imprime dinheiro e dá para o povo. Não pode, porque senão, infração. Olha aí, mas a impressora é minha.
O presidente falou isso na época. O Bolsonaro tem que imprimir dinheiro e dar para o povo. Eu falei, se ele pensa assim, eu não posso pensar? Ele que já viu a impressora, eu nunca vi impressora. Você já viu a impressora? Ele pediu para imprimir e dar dinheiro para o povo. Então vamos cortar o assunto e voltar para a questão. Tem coisa que você sabe igual eu com a inflação. Cara, tu sabe explicar. Você entendeu? Eu brinquei aqui, mas eu entendo, gente. Eu só não aceito. Tem coisa que da tua vida está idêntico a mim com essa questão. Cara, já chegou aqui, ó. Tu sabe falar, tu sabe explicar. Graça de Deus, não sei o quê, está escrito, não sei o quê. Mas aquilo não te convenceu. Aquilo não instruiu o seu espírito. Aquilo não encharcou a vida daquela palavra, não encharcou você. Igual para mim hoje, gente. Não tem como tentar mudar algumas coisas em mim. Cara, só o próprio Deus. Mas ele não vai mudar porque é a verdade dele. Entrou de uma forma que não me convence do oposto. É incrível. A verdade, ela tem um poder de realmente convencer você. E quando te convence, te converte a ela. Ela te dobra. Ela não faz um processo de iluminação da mente. Ela faz um processo de convencimento. Se você não se prostrou a um conhecimento que você diz ter de Deus, você não tem esse conhecimento. Você entendeu? Porque Paulo está se distanciando. Aí vamos lá. Exercite-se pessoalmente na piedade. Sabe o que Paulo está falando? Ele está usando aqui, e agora o verso 7 e o verso 8, pode passar o 8 também? Olha o que está acontecendo. Paulo ele vai usar agora, e agora aqui tem uma base bíblica para se exercitar. O pastor Marco Pereira, aqui do TEI, você já viu ele na esteira? Ele falando, pastor Marcos Pereira, eu faço física. Ele falou que fazia física. Ele, você de vez em quando tem que cuidar do tempo do Espírito Santo. TEI! Do nada ele falou assim, é sério mesmo. Pode ver esse vídeo, Marcos Pereira na esteira. Gente, se o Marcos Pereira está andando na esteira, já é um avanço. Cara, a gente achava que cuidar do templo do Espírito Santo era só vestir ele. O que eu quero colocar para você? Presta atenção. Em contraste ao exercício físico, ele fala assim, o exercício da piedade é muito proveitoso. Muito mais. O exercício tem um sentido. Por quê? Porque ele toca o físico da gente. Gente, eu não sei você, mas outra coisa que me traz prazer é me exercitar. Sério, eu sou outra pessoa. Pode perguntar, pastora. Semana que eu corro, semana que eu me exercito. E quanto mais, olha agora o tratamento austero do corpo. Quanto mais pesado eu pego, eu fico melhor, cara. Aquela destruição do corpo mesmo. O supino pesadão, quase que tu arrebenta o ombro fazendo. Daqui a pouco você fala assim, meu Deus, que delícia esse sentimento. Agora vamos lá. Eu amo a ideia de que Paulo está trabalhando aqui, que devoção, que a palavra piedade aí está Eusébia no grego. Se quiser botar um nome na tua filha, Eusébia. Piedade. É uma palavra para devoto. Na NVT, a nova versão transformadora, traz a palavra devoção. Só para você entender, é uma palavra no grego, piedade, para devoto. E Paulo usa especificamente aqui em alguns outros textos muito básicos. Paulo usou essa palavra de forma muito pontual, tá? Outras palavras ele usa, mas essa foi pontual para devoção. Ele quis colocar assim, você tem que entender uma coisa, se devotar, se entregar a Deus, fazer esse processo de santificação, de separação para Deus, é um processo de exercício. E ele chama isso de exercício por quê? Porque ao contrário do que o outro lá construiu, do que outro pensamento que eu expus aqui construiu, ele está querendo dizer o seguinte, enquanto você vive, enquanto você anda, enquanto você vivencia o que Deus criou, ou seja, enquanto trabalha, cuida de filho, enquanto você relaciona com o outro, enquanto você se relaciona com as suas coisas materiais, tudo isso é maneira de devoção a Deus. Só que a gente não entra na nossa cabeça, por quê? Porque devoção passou a ser momento do quarto, especificamente o quarto, ou especificamente o culto, ou tem que ir para o monte, ou tem que estar em algum lugar trancado orando. Do contrário, eu não estou em devoção a Deus. Meu irmão, presta atenção. Vamos falar agora desse exercício, então. Não sei quanto tempo me sobra. Só para você anotar aí.
O exercício da piedade é meu ponto 2. Só para você anotar, é o meu ponto 2. O que Paulo ele faz? Só para você anotar, 1 Coríntios 9, 25. Paulo ele tem um forte entendimento de que o cristão ele deveria se comparar com um atleta. Porque existe toda uma uma disciplina para gerar resultado. Esse termo aqui é literalmente o termo usado para isso. O cara ia para o ginásio ou para a nossa academia no dia de hoje e lá ele se exercitava. Ao contrário deles, o nosso exercício é diário, é todo dia. E é isso que eu quero falar com vocês. Mas só para a gente ler o último texto e orarmos, todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Paulo tinha em mente que existe uma disciplina que na vida devocional a Deus, isso é exigido de nós. Então presta atenção aqui. Agora vai ser sério, gente. A gente precisa. Eu vou receber aqui também, tá? É a minha palavra que Deus. Se você quiser saber o que Deus tem falado para o teu pastor, se você for me perguntar assim, sentar comigo, pastor, o que Deus tem falado para a tua vida? Eu falo assim: organização, ordem. É isso. Deus fala comigo assim. Eu já ensinei essa liderança. Dê um nome para o seu momento de meditação. Então, peraí, o meu é organização. Eu estou levando lapada. Então, quando eu falo isso aqui, é difícil. Mas não tem como ser cristão e ser desorganizado. Não combina com nós. Não combina com o estilo de vida que queremos viver. Sabe por quê? Ao contrário do que muito se pensa, eu não vou falar com você somente de entrar para o teu quarto e orar. Quando a gente for falar sobre isso, sabe o que você vai dizer para mim? Eu tenho certeza disso. Pastor, você não tem noção de como é a minha vida. É muito corrida. Aí eu vou te perguntar, mas você não come? Como? O que isso tem a ver? Por que o teu espírito é negligenciado e o teu físico é sempre alimentado todos os dias? Por que você dorme? Por que você toma água? Por que você tem tempo para toda a dedicação física a você, mas quando eu estou falando da tua alma e do teu espírito, que por sinal não tem como separar, a gente vai entender isso na devoção, por que quando você pega, você passiona o teu ser e fala, para o meu físico tudo, para o meu espírito nada. Depois você vira e fala assim, e eu vivo para a glória de Deus. Por que no meio das práticas naturais do dia a dia, você não faz isso de modo que agrada a Deus? Então vamos lá. Não tem como negligenciar o cuidado com o que quer que seja, com o meu corpo, com o meu tempo, com o meu dinheiro, com a minha família, e dizer depois, e eu vivo para a glória de Deus. Não tem como. Deus ele olha para a tua oração e fala, vamos falar dessa sua conta que não fecha mensalmente. Está pensando que eu estou falando de bobeira? Meu irmão, quantos são os princípios de gerenciamento, de vida, que Deus ele tem na palavra dele para quem se aproxima dele? Então vamos lá. A Bíblia diz que a verdadeira sabedoria procede de onde, gente? Do temor ao Senhor. Quando você for procurar qualquer coisa para a tua vida, sabedoria para qualquer área, tu vai encontrar, sabe o quê? Uma prostração a Deus. Você vai encontrar no final de tudo uma adoração a Deus. E se você não encontra adoração no conhecimento que você tem recebido e sabedoria para viver, é básico. Você não tem encontrado a verdadeira sabedoria. Você tem encontrado um protótipo, alguma coisa bem parecida, ou até mesmo a sabedoria que a Bíblia chama de diabólica ou carnal. Cuidado, porque o resultado da sabedoria é de acordo com a natureza dela. Então, quando eu vou para a vida, e eu vou encontrar o seguinte, eu quero encontrar o melhor que eu faço como pai. Qual é o último que eu vou achar disso? Eu quero entender como melhor gerenciar o meu tempo. Gente, Deus tinha um momento para tudo. Deus não vinha ficar com Adão falando, deixa de sair para depois, capina depois. Não, era no fechamento do dia. Tinha horário, tinha momento, tinha disciplina. Deus criou dia e noite com horários, com horas, tudo certinho. Estações que viram certinho. Olha como é bem organizado e alinhado.
toda a criação divina. Você acha que desse Deus você vai se aproximar de forma desorganizada? Sabe o que está acontecendo com vocês aqui? Tem gente que não tem orado. Vou me incluir, meu irmão. Vai doer e dói para todo mundo agora. É espada de dois gumes. Eu faço assim e corta aqui. Entendeu? A gente não tem orado como quer, a gente não tem jejuado como quer. Qual é o motivo? Fala que é falta de tempo. Procura direitinho. Fala a real. É organização que não tem. Cara, porque você vive para tudo, você se alinha a tudo, você se dedica a tudo que você considera importante. Então cá para nós. Dá uma olhada em como está a sua vida e saiba de uma coisa. Fazer habitudes, o habitude trata disso. Tá? Só para você saber, não é uma bobeira inventada na minha cabeça não, gente. Por favor. A gente não tem tempo para abrir cada... Já pensou se a gente fosse fazer um seminário onde eu abrisse cada texto e estudasse tudo isso com vocês? Tem como. Aí rolar uns... Quando eu tivesse aqui 80 anos, eu falo, cadê alguns que já foi? Não ficaram, o senhor levou. Não, porque eu com 80, né? Paulinho, já era, Paulinho. Eu vou estar com 80. Tu já... Paulinho já tem 60 em cada perna. Bom, brincadeira essa parte, para a gente rir um pouquinho. Começou a pegar? A mentalidade vai mudar. Se eu conseguisse chegar ao final, a gente ia chegar entendido do seguinte: a mentalidade tem que mudar. A gente não pode ficar vivendo, gente. A gente não pode pegar num refrigerante e falar assim, para a glória de Deus. Você tem coragem? Pegar uma Coca-Cola e falar assim, para a glória de Deus, eu vou botar isso aqui para dentro. Pesou? Ou você tem coragem? Passa a olhar para o seu alimento e fala assim, para a glória de Deus. Olha aquela pizza, meu irmão, cheia de gordura. E fala assim, para a glória de Deus. Cara, tu tira Deus, tu fala, Deus, fecha os olhos. Fecha os olhos, Deus, que eu vou mandar ver aqui agora, hein? É eu e eu, Deus. Deus, o Senhor tudo vê, mas não vê, não. Tu tem coragem de acabar um sexo e falar, Deus, muito obrigado. Para a glória de Deus. Você tem coragem? É isso, mas é isso. A essência seria essa. Olhar para tuas finanças com aquele caderninho que eu tenho certeza que você tem, e falar assim, para a glória de Deus eu administrei assim, aqui ó, foi para a glória dele que eu ofertei assim, na vida de fulano, beltano, na igreja, não sei o que, foi para a glória dele que eu paguei tudo, e ainda para a glória dele eu vou administrar o que ficou, que eu não sou gastão, eu sirvo ele para a glória dele em tudo que eu faço. Você tem coragem de dar glória a Deus com o teu caderninho na mão? Ficou prático agora, ou não? Você tem coragem de falar para Deus a hora que você dorme, a hora que você acorda, a hora que você se exercita, é para a tua glória? Gente, eu falei, vou apanhar também, senhor. Fala, toca-me com a brasa do altar. Cantei uma coisa bíblica, porque Isaías primeiro foi tocar, depois tocou a boca dos outros lá. Fui lá e falou, toma também brasada, irmão. Acho que eu não vou. Irmãos, hoje foi o último dia do nosso seminário. Deus abençoe vocês. Está muito pesado isso aqui. Vá em paz, continue pecando à vontade, sem falar para a glória de Deus. Fala para a glória de Deus. Lá no trânsito, a gente fala, vou dar uma fechada naquele cara para a glória de Deus. É agora, vou causar um acidente, sei lá, não sei se ele vai se ficar meio perdido e vai jogar o carro dele na... Mas vai ser para a glória de Deus, eu vou agora! Tu tem coragem de fazer isso? Eu vou falar alguma coisa para o André, para a glória de Deus. Pensa, bota isso, bota a adoração na frente das coisas. Porque é isso, enquanto você vive. A gente não tem tempo de falar toda essa questão do exercício. Mas a ideia é que aquilo que se exercita cresce. Basicamente, gente, eu não sou profissional da área, mas basicamente, eu comecei a ganhar um negocinho muito pouco. É porque todo mundo tem músculo, gente. A gente só tem um esconderijo secreto, chamado gordura. Então, quando eu comecei a eliminar mais gordura, os musculinhos começaram a aparecer. O exercício, ele é basicamente um estímulo para que algo cresça, para que algo aconteça, para que alguma habilidade venha. Então, vamos lá. Você quer ver você se disciplinar na vida? Começa a dar glória a Deus. É o princípio. Eu ia mostrar para vocês vou mostrar semana que vem um monte de texto que fala sobre gratidão no momento de quer comais, quer bebais, façais para a glória de Deus. Você sabe o texto, viu? Quer comais, quer bebais. Então pega a Coca-Cola, meu irmão, fala. Cara,
Caraca, um monte de açúcar agora vai. Diabetes para a glória de Deus. E bebe. Estria para a glória de Deus. Entendeu? Ficou diferente? Fica. Fica. Você vai ser ajudado por isso. Amém? Isso é vida com Deus. Quando você pegar a margarina, ver as suas veias entupindo e falar, como que eu dou glória a Deus aqui agora? Quando você vê 10 pães, tu pensa, além de glutão, porque eu vou comer 10, depois disso eu não vou me sentir saciado. Você não tem como dar glória a Deus, gente. Não tem como. Vocês vão entender que a gente fala assim, Deus, vira de costa. A gente fala, de vez em quando a gente pede para Deus, Deus, vou trocar de roupa, entendeu? Aí Deus fala assim, vou olhar não, que isso está horripilante. Cara, isso vai mudar a nossa vida. Isso muda a nossa vida. Felipe, amém. Amém, Felipe. Quando você for bagunçar seus brinquedos, você fala, é para a glória de Deus? Não. Quebrar os brinquedos? É para a glória de Deus? Não. Vamos orar? Pai, nos dá graça, Senhor. Nós te pedimos a graça do Senhor para mudarmos. Te louvo por todos que estão aqui. Te louvo por aqueles também que não puderam, mas ouvirão essa palavra. Senhor, que todos que aqui estamos, ó Pai, venhamos receber o impacto. Não iluminação na mente apenas, mas que isso toque a nossa mente e desça ao nosso coração, promovendo mudanças sobrenaturais, Deus. Que ao colocar a adoração e a devoção na frente de tudo, possamos nos encontrar, ó Pai, na nossa essência primária, que é a Tua criação. Tua palavra diz que somos a coroa da Tua criação. O Senhor nos gerou pela palavra da verdade para que fôssemos como coroa da Tua criação. Em nome de Jesus oramos. Amém.